O jornal O Dia diz hoje que uma vistoria preliminar do Ministério Público constatou rachaduras em uma das pilastras de sustentação da ciclovia Timaya, que teve um trecho destruído por uma onda há uma semana. De acordo com o jornal, a 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva vai investigar a qualidade do material empregado na construção da obra. 2 pessoas morreram na queda da ciclovia. O laudo oficial sobre o acidente, que está sendo feito por uma auditoria independente contratada pela Prefeitura, só fica pronto no dia 22 de maio. Hoje é o Dia Internacional das Vítimas de Acidentes de Trabalho. O Brasil é o 4º no mundo nesse tipo de acidente. Segundo a Previdência Social, são cerca de 700 mil acidentes por ano, com uma média de 7 mortes por dia e 2 trabalhadores incapacitados a cada hora. Eu converso com o juiz do trabalho, Fábio Soares. Boa tarde, doutor Fábio. Muito obrigado por sua presença aqui no Repórter Rio. É um índice altíssimo. Primeiro, o Brasil é o 4º do mundo, com 7 mortes por dia, sendo 750 mil acidentes por ano. Assustador, né? Essa situação no Brasil, ela realmente preocupa bastante, preocupa porque ela tem reflexos diretos na Previdência Social, no fornecimento de auxílios, famílias que ficam sem referência de pais, de mães. É uma situação que hoje, no Dia Internacional das Vítimas, a gente precisa parar e analisar uma forma de prevenir. Eu, como juiz do trabalho, quando eu recebo as ações, a situação já se consolidou, o acidente já ocorreu. Agora, como prevenir isso? Falta fiscalização, a multa não é grande o suficiente, o que acontece? A fiscalização. Por exemplo, nas obras agora, uma situação pontual do Rio de Janeiro, nas obras das Olimpíadas, não é? Já foram lavrados mais de 1.600 autos de infração, segundo dados da Superintendência Regional do Trabalho. Já foram interditadas obras e, mesmo assim, nós tivemos, infelizmente, a morte de 11 trabalhadores nas construções para as Olimpíadas desde 2013. Então, a ideia do Dia Internacional é realmente falar de prevenção, falar de análise de risco, conscientizar o empregador e o empregado, aquele que está lá no dia a dia trabalhando e vê que tem uma situação de risco, que ele fale com uma comissão interna de prevenção de acidentes para evitar que isso ocorra. Quem mais negligencia, doutor Fábio? É o trabalhador ou é o empregador? Olha, a obrigação é do empregador fornecer os meios, os equipamentos de proteção e dar o treinamento. Quando isso acontece de maneira efetiva, se reduz bastante o número de acidentes de trabalho. Até a empresa tem a obrigação de cobrar, né, a utilização desses equipamentos. Sim. Isso, inclusive, é uma hipótese de que ela pode aplicar até uma penalidade quando o empregado instruído ele não utiliza o equipamento da forma que foi orientado. Uma outra situação também que é muito importante é o excesso de jornada de trabalho. Os acidentes de trabalho, que as pesquisas demonstram que eles costumam ocorrer sempre ao final da jornada de trabalho, quando o trabalhador está em horas extras, ou seja, já está cansado, fadigado, e aí aumenta o índice de acidente de trabalho. Então precisa ter uma prevenção, uma análise dos riscos para minorar esse prejuízo, minorar essa quantidade de mortes. A título de exemplo, voltando à questão das Olimpíadas, eu li matérias no jornal de que a Olimpíada de Londres, as obras das Olimpíadas, não teve nenhuma morte. Por que nós temos 11 mortes no Brasil? Um exemplo a ser seguido, né? Sim. Agora, qual é o setor da economia, doutor Fábio, onde acontece o maior número de acidentes? Segundo os dados da Previdência, nós temos muitos acidentes na área da indústria automobilística e na área da construção civil. Agora, em caso de quando há esses acidentes que tornam a pessoa incapaz, né? Que tipo de incapacidade é mais comum acontecer? As incapacidades elas podem ser temporárias, né? O empregado fica afastado por determinado período ou então definitiva, que é aquela que ele é aposentado por invalidez e ele vai passar a receber um benefício da Previdência Social, aposentadoria por invalidez. E há ainda as capacidades que reduzem a mão de obra, reduz a capacidade de trabalho dele. Então, ele pode voltar ao trabalho, mas ele não pode realizar determinadas atividades por conta da sequela que ele teve decorrente do acidente. Isso tem que diminuir realmente. Agora, o que é que o empregado precisa saber em relação à lei que rege isso tudo? O empregado que trabalha numa situação de risco, né, ele primeiro precisa ser orientado de como trabalhar naquela função. E segundo, se ele no dia a dia dele ele tem aquele discernimento, ainda que seja um discernimento mínimo, né, de que está faltando alguma coisa, que o trabalho na altura que ele precisa realizar está sendo feito com um instrumento inadequado, ele precisa conversar com o empregador. E se isso não for o suficiente, ele pode tomar uma medida mais drástica, que é fazer uma denúncia anônima.
tanto perante o Ministério Público do Trabalho, quanto perante as Isso superintendências. vem sendo feito? Isso costuma ser feito? Há denúncias anônimas, sim, há denúncias Mas anônimas. o número vem aumentando ou muitos ainda ficam acomodados? Na verdade, o empregado ele fica com receio de ser descoberto e vir a perder o emprego, né? Na atual crise brasileira, atual econômica, o empregado sempre tem esse receio. Mas é importante deixar claro que existem canais que ele pode fazer denúncia anônima. O importante é sempre ele tentar de maneira consensual com o empregador. Se não conseguir, pode fazer uma denúncia anônima. Ok. Doutor Fábio Soares, juiz do trabalho, muitíssimo obrigado aqui por seus esclarecimentos no Repórter Rio. Bom trabalho aí para você. Obrigado, Carla. Boa tarde.